Bom dia, povo abençoado do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, sem sofrimentos, mas ao mesmo tempo sabendo que sofrimento é inerente à vida humana, né? Isso nem Jesus Cristo passou por essa terra sem sofrer. Aliás, ele foi quem sofreu mesmo, porque não há ser humano na face da terra que sofra, que já sofreu ou venha a sofrer como Jesus sofreu. O sofrimento dele foi muito mais pesado do que o nosso, porque ele levou as nossas cargas, ele sofreu por amor a nós, ainda tem mais essa, sem merecimento. E os nossos sofrimentos muitas vezes são causados pelas nossas escolhas erradas, por falta de obediência ao Senhor, por falta de conhecimento da verdade, né? Muitas vezes escolhemos aquilo que nos parece correto, que nos parece verdadeiro, e não atentamos para aquilo que o Senhor mostra como verdadeiro, aquilo que é universalmente verdadeiro. Então, seja lá o que for, por que for que sofremos, nós não podemos nos desesperar e nem desanimarmos. Nós temos aí inúmeras referências bíblicas para seguir, a começar pelo próprio Senhor Jesus, né, que sofreu, né, e a Bíblia diz que como cordeiro mudo ele foi levado, né, para o matadouro. Não reclamou, não pecou, não usou de autocomiseração, que é uma coisa terrível, que a mente humana engana as pessoas. A autocomiseração, ela faz com que a pessoa sofra mais, né? A pessoa valoriza o seu sofrimento e ela passa a sofrer mais. A lição de hoje é muito pertinente. Eu creio que no templo, lá na igreja, nós levaríamos aí uns 3 domingos para terminar essa lição. Aqui nós vamos fazer em alguns minutos, então eu espero que você leia a lição, né? Ela está bem, bem explicada, né? Espero que você se aprofunde nesse conhecimento e reflita sobre isso, porque a tendência nossa no sofrimento é nos desesperarmos, é nos abatermos, às vezes abandonarmos a fé. Eu vi muitos na minha caminhada evangélica, por conta de sofrimento, abandonar a fé. O ímpio fica desesperado. Ele diz: como é que pode existir Deus? Deus pode ser bom e deixar as pessoas sofrerem. É falta de compreensão. Deus nos ama e por isso Ele aqueles que compreendem, aqueles que estão em Cristo, que compreendem o que é a fé, passam pelo sofrimento de uma forma diferente do ímpio, né? Isaías, capítulo 57, verso 20 diz assim: os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Para os ímpios não há paz. Palavra do meu Deus. Então é assim, para nós não, para nós às vezes no meio de uma tribulação, de dificuldade, de sofrimento, e a gente está em paz. Porque, como diz aqui em Hebreus 4, versos 14 a 16, ele está falando aqui, o autor de Hebreus, no capítulo 4, está falando sobre o descanso, nosso descanso eterno. E no verso 14 ele diz, então, concluindo, ele diz: tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Então não neguemos a nossa fé, porque muitas vezes a nossa fé, a nossa declaração de fé, traz perseguição, traz sofrimento, como trouxe para Cristo. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, ele foi tentado como nós somos tentados, só que muitas vezes nós pecamos e ele nunca pecou. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, olha só que convite delicioso. A gente sabendo que vamos sofrer. Então, a gente recebe esse convite de nos achegarmos àquele que pode usar de misericórdia e nos socorrer no momento de necessidade. E nós vamos passar por momentos de necessidade. Então, o sofrimento deve ser um veículo que nos leve a Deus, nos leve a depender, nos leve a nos achegarmos a Deus mais e mais e a perseverarmos, né? Uma das coisas que talvez nos leve a não compreendermos muito o sofrimento, e eu sempre falo sobre isso, a questão das vozes
né, dos discursos que a gente ouve por aí, hoje há um evangelho distorcido, onde algumas igrejas dizem assim, pare de sofrer. Ora, a Bíblia diz que nós vamos sofrer. E alguns pregadores dizem, não, pare de sofrer, você não pode mais sofrer. E eu quero mostrar o que Tiago diz aqui no capítulo 1, versos 2 a 4, que vai confrontar esse evangelho fácil de hoje, esse evangelho, entre aspas, fácil de hoje. Presta atenção nisso aqui. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Olha só o chamado do apóstolo Tiago. Ele chama para nos jubilarmos, para nos alegrarmos com as provações. Verso 3, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, então é quando somos provados. Se estivermos firmes em Cristo, se estivermos entendendo a vontade de Deus, nós vamos nos aproximar e perseverar e não nos afastarmos. Verso 4, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha só. Então, a nossa fé ela precisa ser operosa. Os crentes precisam compreender que mesmo no sofrimento nós precisamos dar glória a Deus. Muitos fizeram isso na Bíblia. A gente vê o sofrimento de Jó, por exemplo. Aquele homem sofreu coisas horríveis, né? A gente vê aqui o seu Dilson perdeu a esposa e 6 filhos, Jó perdeu todos os seus filhos, só não perdeu a esposa, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde e Jó continua perseverante. Nós vemos tantos outros, nós vemos José ser vendido pelos seus irmãos como escravo, ser preso injustamente no Egito e Deus o exalta e ele continua firme, perseverante em confiar ao Senhor. José tinha a oportunidade de agir como um homem sábio para mostrar conhecimento a Faraó. Ele disse não. O sonho será revelado conforme Deus vai revelar. A revelação vem de Deus, não vem de mim. Então muitas vezes a gente quer resolver as coisas, tentar sair de situações em que nós vemos que são embaraçosas e que vai nos levar a sofrer. Nós começamos com ansiedade, que nos vai levar a maior sofrimento. Nós tentamos dar o nosso jeito para sair, para evitarmos o sofrimento e vai causar mais sofrimento. Então a única saída que tem é nós encararmos o sofrimento com perseverança no Senhor, buscando o auxílio que Hebreus está nos oferecendo aqui, nos achegando ao trono da graça e recebendo a misericórdia, o poder que nos socorre. Que a gente possa entender isso, amados. Que nós possamos compreender que o sofrimento não é porque Deus nos abandonou, que o sofrimento não é porque Deus esqueceu de nós, que o sofrimento não é que nós fugirmos de Deus ou deixarmos de servir a Deus, não vai diminuir o nosso sofrimento, pelo contrário, só vai aumentar. Como eu li o texto lá de Isaías, o ímpio não tem paz. O ímpio, ele vive numa eterna tribulação. O sofrimento para ele tem um peso maior. Para nós, pode ter um peso de glória. Nós podemos entender que sofrer por perseguição, sofrer por causa do pecado, entendermos que foi o meu pecado. Tem muita gente que não quer entender isso. A pessoa erra, ela não reconhece que errou, que está pagando, que está sofrendo as consequências do seu ato e ainda quer culpar a Deus. Nós cristãos não podemos fazer assim. Eu acho que a gente precisa entender, meu Deus, me perdoa. Eu estou sofrendo porque eu cometi um ato que eu não deveria ter cometido. Eu tomei uma atitude, eu escolhi um caminho que eu não deveria ter escolhido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me socorre, me leva de volta para o caminho de luz. Essa deve ser a atitude de um cristão. E não se desesperar, ficar aflito, pecar contra Deus, acusar Deus do nosso próprio pecado. Sofremos por causa da disciplina do Senhor. Muitas vezes a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. E fazer a vontade de Deus faz a gente sofrer. A carne sofre. A gente tem sofrimento por isso. A gente quer uma coisa, mas a gente não pode. A gente luta contra isso. Esse é o processo de santificação. A gente vai passando por esse processo, vai aprendendo. Depois aquilo que a gente queria e lutava, passa a gente não querer mais, a gente passa a rejeitar
a não sentir mais prazer, mais vontade. Quantos viciados aí em drogas, bebidas, sexo ilícito, essas coisas, muitas coisas que depois de convertidos, depois da metanoia, da mudança de mente, Deus fez com que essas pessoas não quisessem mais essas coisas enojassem essas pessoas. No começo elas sofreram para deixar. Eu lembro da minha luta contra o cigarro, misericórdia. 2001, no começo de 2001, quando eu cheguei a Cristo, foi um sofrimento. Quem fumava mais ou menos 30 cigarros por dia, um maço e meio, parar, eu não consegui parar de uma vez. Passei alguns dias lutando contra aquele desejo, tomava um café da manhã e ficava desesperado, tinha que ir lá na padaria comprar um cigarro varejo e fumar. E depois, hoje, eu não suporto nem o cheiro daquilo. Olha só, sofri por uma coisa, mas Deus me livrou dessa coisa. Então assim, com uma série de coisas, com desejos que a gente tem de ter certas coisas, que às vezes não é o tempo, ou não devemos ter mesmo isso. Então nós precisamos atentar para que o sofrimento seja que Deus possa, com a sua graça, triunfar sobre ele, que o sofrimento que nos alcance seja para a glória de Deus e para nos aproximarmos de Deus. Que você possa estar diante de Deus como servo e serva fiel, obedecendo à vontade de Deus, suportando as aflições, suportando o sofrimento e dando glória a Deus em tudo. Em tudo dai glória, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, meu amado? Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua fé. Você persevere diante de Deus, você persevere no caminho, você persevere até o encontro do Senhor. Amém? Bom domingo, boa semana. Deus abençoe a todos.